A história da Terra-média está dividida em eras. E hoje, por meio desse vídeo, de maneira resumida, a gente vai procurar entender o que aconteceu na segunda era da Terra-média. Meu nome é Marcos, eu sou um dos idealizadores desse canal, o Peregrino da Terra-média. Em primeiro lugar, antes de entrarmos no assunto principal desse vídeo, eu quero agradecer a todos que estão assistindo aos nossos vídeos. Nós somos ainda um canal jovem e tê-los como espectadores é muito especial. Mas nesse sentido, eu também quero pedir para que vocês, além de assistirem aos vídeos e além de curtirem, eu quero que vocês compartilhem e se inscrevam no canal. Porque isso é um incentivo para a gente continuar produzindo esse conteúdo. Especialmente um conteúdo, pelo menos na minha opinião pessoalíssima, um conteúdo relativo ao Tolkien e à sua criação, não só a sua criação literária, mas tudo que veio depois, né? É uma criação gigante, e tudo que veio depois também é gigante. Então, o conteúdo que diz respeito a esse assunto, um assunto tão complexo, ele deve ser produzido de maneira responsável, no sentido de que a gente não quer trazer uma informação desencontrada, uma informação que foi mal construída, mal constituída. E assim, tê-los com a gente, não só como espectadores, mas também como inscritos, é um motivo para a gente continuar produzindo esse conteúdo. Então, eu quero repetir o agradecimento e pedir também, e repetir também o pedido encarecido para que vocês se inscrevam no canal. Obrigado, gente. Como eu estava dizendo, a gente vai falar um pouco hoje sobre a Segunda Era. Mas como a gente sabe, a Segunda Era ela perfaz mais ou menos 3.500 anos, ou seja, é muita história, né? Então a gente tem que sintetizar um pouco para saber em linhas gerais o que estava acontecendo na Segunda Era, ou o que aconteceu nesse período. E aqui, um dos propósitos desse vídeo não é só saber o que aconteceu de maneira concisa e sintética na Segunda Era, para compreender os escritos, mas também compreender a série Os Anéis de Poder, porque essas séries, os ocorridos que serão narrados, né, por essa série se passam na Segunda Era, ok? E assim, para começar, a primeira coisa, na verdade, que a gente precisa entender em relação à Segunda Era é que o final da Primeira Era, uma grande batalha que ocorreu ali no final da Primeira Era, é extremamente importante para compreender como estava a Terra-média no começo da Segunda Era. Tá? Se a gente for pensar no movimento histórico natural, obviamente que os eventos do passado implicam nos eventos do presente e que vão implicar nos eventos do futuro. Então, quando a gente pensa a Segunda Era, a gente também tem que pensar o que aconteceu na Primeira, especialmente o que aconteceu no final da Primeira. No final da Primeira Era, como a gente já deve ter dito em alguns dos nossos vídeos, aconteceu uma grande guerra, uma guerra chamada Guerra da Ira, na qual Morgoth, Melkor, o principal e maior senhor do escuro da Terra-média, ele foi derrotado pelos exércitos de Valinor, foi derrotado pelos exércitos do Oeste. Com essa batalha, a Terra-média sofreu inúmeras e profundas transformações, em todos os sentidos. Tá? E para começar, eu quero ler um trecho do Silmarillion que resume justamente o que ocorreu nessa guerra, as transformações que ocorreram. Eu vou ler aqui da minha edição do Silmarillion, talvez uma das mais atuais, se não a mais atual edição do Silmarillion. Eu tenho minha versãozinha aqui, né, que já foi lida e relida, porque antes o Tolkien ele era publicado pela Martins Fontes. Atualmente ele é publicado pela HarperCollins, que é a editora que o publica também no Reino Unido, certo? Eu tenho aqui uma edição que é belíssima, belíssima, né? Muito bonita essa edição. Além de amar os livros no sentido do seu conteúdo, eu também amo o objeto livro, né? Eu não tenho problema com versões digitais dos livros, não. Inclusive, grande parte da minha biblioteca está em formato digital, mas eu ainda amo o livro, o objeto livro, o livro físico, e essa edição aqui que foi preparada inclusive pela Nerd Store, certo? É a coisa mais linda, com capa de tecido, enfim. É um objeto para se ter realmente com muito orgulho na estante. Então eu quero ler aqui um trecho que resume muito bem as transformações que a Terra-média sofreu com a Batalha da Ira, com a Guerra da Ira, né? O trecho diz o seguinte: assim fez-se o fim do poder de Angband no norte. E o reino maligno agora era nada.
E das fundas prisões uma multidão de escravos saiu para além de toda esperança à luz do dia, e contemplaram um mundo que estava mudado. A gente falou em outros vídeos sobre a escravidão na Terra-média, que ela ocorreu de maneira persistente, não só uma vez, mas mais de uma vez. E aqui fala desses escravos que foram libertos com a derrota de Morgoth, pois tão grande foi a fúria daqueles adversários, ou seja, do exército de Valinor, que as regiões do norte do mundo ocidental foram rasgadas em pedaços. Então veja bem as expressões aqui que o narrador utiliza. As regiões do norte do mundo ocidental foram rasgadas em pedaços e o mar entrou rugindo por muitos abismos, ou seja, o mar submergiu inúmeras regiões e houve confusão e grande ruído. E rios pereceram ou acharam novos leitos, e os vales foram soerguidos, e os montes desabaram, e o Sirion, que era um grande rio que corria na Primeira Era na Terra-média, não mais existia. Então isso aqui é um resumo das transformações que a Terra-média sofreu com a Guerra da Ira. Então, é a partir desse ponto que a Segunda Era começa. Não é em vão que a Segunda Era é também chamada de Dark Years, né? Ou seja, anos trevosos ou anos das trevas. É também chamado de anos amaldiçoados, ou dias da fuga, ou dias das trevas, ou dias trevosos. Porque assim, a Terra-média depois da Batalha da Ira foi abandonada à sua própria sorte. Então o que aconteceu? Depois dessa grande batalha e dessas grandes transformações, inclusive, antes de continuar aqui o meu argumento, meu raciocínio, eu quero compartilhar com vocês alguns mapas. O primeiro mapa aí que eu quero dividir com vocês é um mapa que foi publicado pela própria Amazon, né? Pela própria Prime Video, quando ela anunciou que a série Anéis de Poder se passaria, os eventos da série se passariam na Segunda Era. Então ela lançou um mapa, que inclusive é um mapa que é interativo, né? Esse é o mapa da Segunda Era. O mapa aqui lançado pela Amazon não tem muitos detalhes, mas a gente já consegue enxergar aqui os principais lugares da Segunda Era, tá? Então nós vemos aqui Númenor com seu formato de estrela. Nós teremos um outro vídeo só para falar sobre Númenor. Mais ao norte, a gente encontra aqui Eriador, encontra também Lindon, do qual a gente já comentou. Também teremos um vídeo só para falar sobre isso, já anunciando os próximos vídeos, os próximos conteúdos. A gente vai falar só sobre Lindon. Vemos aqui Farlindon, Harlindon, vemos outras regiões importantes, né? Mais ao centro aqui, próximo a Harad, né? Mordor fica por aqui, certo? Ou seja, não é um mapa que traz muitos detalhes. Vemos aqui o Golfo de Belfalas. Não é um mapa que traz muitos detalhes, mas ele já aponta aqui para os principais lugares, pelo menos os lugares que importam para entender os acontecimentos da Segunda Era. Eu também encontrei um segundo mapa. Esse mapa é interessante porque ele sobrepõe a geografia da Terra-média na Primeira Era e a geografia da Terra-média após a Guerra da Ira na Segunda Era. Então a parte mais clara é a Terra-média ao norte na Segunda Era. E a parte em acinzentada é justamente as terras que foram submersas pelo mar. Para vocês terem uma ideia, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, o mapa está em espanhol. Aqui mostra os principais lugares, né? Nessa parte mais acidentada a gente consegue enxergar os principais lugares da Primeira Era, porque tudo, basicamente, na Primeira Era acontece aqui nessa parte do continente chamado Beleriand, né? E os principais reinos, especialmente reinos élficos, estavam estabelecidos aqui nessa região. Tudo foi para debaixo do mar depois da Guerra da Ira, para vocês terem uma ideia. Então vocês imaginam o tanto de gente que morreu, o tanto de gente também que se dispersou, e como a vida dos povos da Terra-média foi afetada com essas transformações e foi afetada pela Guerra da Ira. E de como a vida desses povos estava justamente na Segunda Era, nesses dias trevosos, né, vamos assim dizer. Um terceiro mapa, esse mapa ele é bem legal, porque ele traz uma visão bem panorâmica, né, de Arda, desse planeta no qual a Terra-média é um continente, e a gente vê aqui vários lugares interessantes. No oeste a gente vê Amman, a gente vê aqui bem pequenininho Toerécia, que está mais detalhado acima, num quadro separado, que era aquela ilha no oeste onde
os elfos haviam se estabelecido depois da Primeira Era. Temos aqui no menor novamente no seu formato de estrela. Aqui a identificação de Belegaer, e mais ao norte tem um traçadinho bem levinho daquela região que foi submersa, né? Inclusive está aqui, ó, Lands Under the Wave, né? Ó, tá vendo? Todo esse traçadinho bem fraquinho aqui ao norte é justamente das terras que foram submersas pelo mar, foram engolidas, né, pelo mar. Mas aqui, ó, a gente vê vários lugares importantes. Vemos Lindon, Eriador e Landres, que foi fundada na Segunda Era. Já para falar do que ocorreu, né, de maneira resumida na Segunda Era, podemos falar que Ilandres, que é Valfenda, foi justamente fundada na Segunda Era como um refúgio, né? Como um refúgio, foi fundada por Elrond como um refúgio para os Noldor que estavam fugindo de Sauron. Então nós vemos aqui também Eregion, ó. Temos Eregion, enfim, temos uma série de lugares aqui. E esse mapa, já abrindo aqui um parênteses, esse mapa ali foi tirado do Atlas da Terra-média, da Karin von Stade, que vai ser relançado pela HarperCollins no final de agosto. Tá? Então, para aqueles que se interessam em compreender melhor a obra do Tolkien, entender as suas inúmeras informações geográficas da Terra-média e de Arda, eu aconselho muito ter esse mapa. Tá? Ter esse Atlas, na verdade. Esse Atlas ele é maravilhoso. Eu estou aqui com uma versão em inglês, já teve uma versão em português, mas saiu de venda, né? E agora vão ser relançados. Eu aconselho muito ter, que é da onde eu tirei esse terceiro mapa. Então, por meio desses 3 mapas, a gente já conseguiu perceber mais ou menos como a Terra-média estava no começo da Segunda Era, certo? As grandes transformações. Então, para lançar esse olhar mais geral na Segunda Era, sobre a Segunda Era, é bom a gente destacar e identificar onde estavam os povos. Quando a gente pensa em elfos, a gente sabe que a maior parte dos elfos, principalmente Noldorin, foram para o oeste, porque depois da Guerra da Ira, depois da guerra contra Morgoth, eles foram convidados pelos Valar para irem para Valinor. E lá eles se estabeleceram em Tol Eressëa, certo? Mas muitos que ainda estavam apegados à Terra-média se estabeleceram ali, na parte ocidental ao norte da Terra-média, sob a liderança de Gil-galad, de Círdan, em Lindon. Em Lindon, nós não só encontramos Gil-galad, encontramos Círdan também. Ele aparece pouco nas histórias da Terra-média, mas sempre quando ele aparece ele tem um papel muito importante, um papel crucial. Encontramos também quem em Lindon, a princípio? Galadriel e o seu marido Celeborn. Nós não sabemos, quando a gente fala de os Anéis de Poder, nós não sabemos se Galadriel vai aparecer já casada com Celeborn. Mas, nos escritos, ela já está casada com ele, no início da Segunda Era, e ela está estabelecida ali em Lindon. Também encontramos Elrond, Celebrimbor, certo? A princípio eles estão ali em Lindon. Depois eles vão para outros lugares, certo? Quando a gente fala de homens, a gente tem que fazer aquela divisão básica. Os homens que lutaram junto aos elfos, que eram amigos dos elfos, e que lutaram ao lado dos Valar contra Morgoth. A esses homens, para que eles fossem libertos de certa forma, e que fosse dado um descanso a eles da Terra-média, dos sofrimentos da Terra-média, porque Morgoth, por um lado, ele foi derrotado definitivamente, mas ele deixou muito servo para trás. A gente já falou sobre isso aqui. Tolkien fala que ele deixou demônios, dragões, orcs e Sauron, seu maior servo. Então os Valar, como dádiva, como recompensa pela a amizade dos homens junto aos elfos e pela lealdade aos Valar em lutar junto a eles contra Morgoth, a essas 3 principais famílias que chegaram ao continente, a parte ocidental da Terra-média no passado, a essas 3 famílias foi dado, e essas 3 famílias elas recebem uma designação especial, que é Edain, né? Os Edain. Os Edain não são qualquer tipo de homem, são os homens que justamente fizeram amizade com os elfos e serviram aos Valar, certo? A eles foi dado a ilha de Númenor. E a história da Segunda Era é basicamente a história do crescimento, do apogeu e da queda de Númenor. A maior parte da história da Segunda Era, a gente vê o crescimento e a ascensão dos Númenóreanos. Porque eles cresceram e se desenvolveram muito. Porque, assim, não só a ilha foi erguida do mar pelos Valar, mais especificamente
por Osse, que era o Maia de Humo, o Valar do Mar. Ele ergueu uma ilha e ela foi enriquecida pelos Valar. Ela foi enriquecida em todos os sentidos. Ou seja, era uma terra propícia, né? Era uma espécie de terra da promessa, onde manava leite e mel. Assim, era uma terra muito especial. Então eles se desenvolveram muito em todos os sentidos. Porque os povos que colonizaram essa ilha, eles tinham sangue élfico e eles tinham sangue de Valar também, nos seus ancestrais. Para vocês terem uma ideia de que homens nós estamos falando quando a gente fala de Númenóreanos. Então eles cresceram demais, certo? Então voltando, repetindo. Os elfos, não todos, estavam em Lindon, pelo menos os Noldorin sob a liderança de Gil-galad. Tínhamos os homens, os Edain, que estavam em Númenor. Com o crescimento e com a glória, né, de Númenor, Sauron começa a se agitar na Terra-média, certo? Então, em primeiro lugar, ele escolhe Mordor para ser o seu quartel-general e começa a erguer a Torre de Barad-dûr. A princípio, ele tenta se articular junto aos elfos. Ele é rechaçado por Gil-galad, mas ele não é rechaçado por Celebrimbor e pelos ferreiros élficos. Porque esse grupo ele consegue seduzir e levar para Eregion. Sauron consegue convencer e seduzir parte dos elfos Noldorin e levá-los para Eregion, aonde os anéis são forjados. Que foi um lugar muito importante na forja dos Anéis de Poder, porque ali há um encontro entre elfos ferreiros e anãos, e nessa contribuição entre essas duas raças eles chegaram a produzir coisas grandiosas que eles não produziriam sozinhos. Isso é muito interessante, porque Eregion representa justamente esse cruzamento cultural e de troca cultural e técnica e de conhecimento entre elfos e anãos, sob a liderança de Celebrimbor, de um grupo de ferreiros. Todos manipulados por Sauron. Então, a princípio, Sauron tenta seduz e faz que os elfos ferreiros Noldorin produzam, forjem os Anéis de Poder, mas depois ele entra em guerra contra os Noldorin, entra em guerra contra Gil-galad. Gil-galad pede socorro aos Númenóreanos, ele é socorrido, ele é assistido pelos Númenóreanos, derrota Sauron, porque os Númenóreanos eles chegam com uma armada gigantesca pelo mar e conseguem encurralar Sauron. Não é em vão que a Segunda Era é chamada de Dark Years, porque assim, Sauron teve um governo extremamente estável na Segunda Era, sobre a Terra-média, mas mesmo assim ele sofre algumas derrotas, especialmente derrotas lideradas, protagonizadas pelos Númenóreanos. Não só pelos Númenóreanos, mas também pela resistência oferecida por Gil-galad. Nesse meio tempo, no meio de todas essas batalhas, Celebrimbor morre, porque ele descobre as intenções de Sauron, esconde os anéis élficos com Gil-galad em Lindon, mas depois disso ele volta e começa a crescer novamente. E se estabelece, se autodenomina Senhor dos Homens. Sauron ele se estabelece como Senhor dos Homens. Porque assim, depois das batalhas, Moria fecha os seus portões, os elfos ficam todos refugiados em Lindon e Valfenda, que é fundada justamente como um lugar para acolher refugiados élficos. Né? Não só Noldorin, mas também Sindarin, elfos silvestres, elfos cinzentos, enfim. Sauron começa a crescer muito, os Númenóreanos também, e quando chega no final da Segunda Era, o que está acontecendo em Númenor? Vamos voltar um pouquinho o nosso olhar para Númenor, certo? Estamos falando do continente, que é a Terra-média, vamos voltar para Númenor. Porque Númenor está no meio do caminho aí, né? Ela está próxima da Terra-média e está próxima de Valinor. Ela não está na Terra-média necessariamente, nem em Valinor. O que acontece? Os homens de Númenor, eles vivem muito, mas não vivem para sempre. E eles começam a se ressentir da imortalidade dos elfos. Certo? Eles começam a se ressentir. Isso, esse sentimento de insatisfação, ele começa a crescer paulatinamente entre os homens. Não acontece da noite para o dia. Então, como eles têm sangue élfico, e o primeiro rei deles foi Elros, irmão de Elrond, o meio-elfo, né? E eles têm também como ancestral Earendil, que tem uma importância enorme tanto para elfos quanto para homens, eles viviam mais tempo. Elros, por exemplo, ele viveu 500 anos. Os homens não chegavam a viver tanto em Númenor, mas viviam também muito, 200, 300 anos. Mas mesmo assim, quanto mais a glória deles aumentou, mais ele ficou apegado a ela. Eles começam a se ressentir e aos poucos eles quebram a sua aliança com elfos e também deixam de devotar-se aos Valar.
Em Númenor, a maioria, que são chamados os povos do rei ou os homens do rei, ficam do lado dessa tese. Porque eles dizem para si, nós somos tão grandes e tão poderosos, deveríamos viver para sempre. Mas um pequeno grupo que se autodenomina fiéis, permanece e persiste na sua amizade com elfos e na sua devoção aos homens. Chega um ponto em Númenor, especialmente representado pela figura de Pharazôn, que toma, né, praticamente o trono, porque assim ele se casa de maneira forçada, basicamente com Miriel. Esses são personagens que vão aparecer na série Os Anéis de Poder. Então Pharazôn Dourado, que é o último rei dos Númenóreanos, ele começa a dizer para si mesmo: eu mereço viver para sempre. E ele fica sabendo que Sauron se denomina na Terra-média Senhor dos Homens. E ele diz para si: mas o Senhor dos Homens sou eu. O Rei dos Homens sou eu. E ele vai com uma armada gigante, com um exército gigante para a Terra-média, certo? Com a qual ele não tem mais relações produtivas como no passado. E Sauron se assusta com aquele poderio todo, porque ele percebe que ele não vai conseguir derrotar os Númenóreanos. E ele se entrega. Ele se entrega, mas isso tudo faz parte de um plano de Sauron. Porque Sauron, ele é astuto, né? Ele é astuto. Ele já havia seduzido no passado os elfos, por que não seduzir os homens, que eram muito mais suscetíveis a esse tipo de sedução. Ele é astuto, ele planeja justamente manipular os homens para fazer a sua vontade. E ele odeia os homens e ele quer vê-los destruídos. Certo? Então ele se submete a Pharazôn, e Pharazôn comete um erro fatal, que é levar Sauron para Númenor. Porque segundo ele tem que manter Sauron sob a sua vigilância. Certo? Mas ali, Sauron percebe, logo se torna conselheiro próximo a Pharazôn, ele percebe a insatisfação no coração dos homens e começa a manipular os homens. Ó, os Valar são os responsáveis por vocês morrerem e vocês deveriam tomar o que é seu, que é a imortalidade, indo para Valinor. Porque os homens estavam proibidos de ir para Valinor. Havia uma interdição de Manwë, o principal Valar, dos homens irem para as Terras Imortais. Certo? Pharazôn, tomado de ganância e de presunção, vai para Valinor. Ele toma uma armada que é gigante, e Tolkien faz questão de descrever a armada, né, marítima dos Númenóreanos que se levanta contra Valinor. Parece, na verdade, um conjunto de ilhas de tão grande, tão poderoso que é. E eles vão para Valinor, chegam às praias de Valinor. Os elfos em Erécia ficam impressionados, os Teleri, que vivem nas costas, nas praias de Valinor, também ficam impressionados com aquele poderio todo. Quando eles chegam ali, os Valar, como guardiões do mundo, abrem mão da sua tarefa, do seu dever, e clamam a Eru Ilúvatar, que é o Deus único daquele mundo. Eru Ilúvatar simplesmente abre um abismo no meio do mar e engole todo mundo. E aí é a queda de Númenor. E a gente já sabe que a queda de Númenor já está descrita em alguns escritos do Tolkien. Por exemplo, ela está no Silmarillion, no capítulo chamado Akalabeth, que é a queda de Númenor. E em outros escritos, como também nos contos inacabados, e também nos apêndices de O Senhor dos Anéis. Mas em novembro nós teremos um lançamento, que é a queda de Númenor. Né? Certamente vai vir muito mais informação de outros escritos inéditos do Tolkien. Então aí acontece a queda de Númenor. Os Númenóreanos são engolidos pelo mar. É uma Atlântida, né? É um grande mito da Atlântida. Os fiéis conseguem fugir dessa punição, dessa queda. Pequeno grupo, né? Liderado por Elend e seus 2 filhos. Na verdade, esse grupo ele já vinha desde a metade da Segunda Era já crescendo e tomando consciência de que esse desejo pela imortalidade dos homens, apesar de se sentirem incomodados também com medo da morte, mas eles continuam com a sua amizade com os elfos e devoção aos Valar. Eles conseguem fugir, Elend e os seus 2 filhos, Isildur, né? Eles conseguem fugir para a Terra-média. E Sauron, que está em Númenor, rindo dos homens, porque ele sabia que no final das contas os homens não teriam poderio, por mais gloriosos que eles fossem, para derrotar os Valar. Ele ri dos homens, mas quase que ele é também enterrado quando a Númenor ela é engolida pelo mar. E nisso ele abandona, né, a sua forma física, ele abandona de vez a sua forma física, a forma que era atraente aos homens, e foge para a Terra-média no formato de uma nuvem escura para Mordor.
É aí que ele perde a sua forma física. Então a forma que a gente mais conhece na Terceira Era, que é o formato do olho, ou aquela armadura terrível e negra de posse do anel, essa forma é justamente a forma que ele adquiriu depois da queda de Númenor, que ele teve que abandonar justamente a sua forma física. Porque ele, como um Maia da raça dos Valar, ele é um ser espiritual, ele só se apropria de uma forma física quando ele quer. Nesse caso, ele a perde definitivamente. Então, esse é o grande resumão do que aconteceu ali na Segunda Era. Esses poucos homens fiéis, né, liderados ali por Elendil, que inclusive vai aparecer na série Os Anéis de Poder, quando eles vão para a Terra-média, eles fundam os reinos, né, que a gente conhece mais à frente lá na Terceira Era, inclusive Gondor. E eles também são oprimidos e atacados por Sauron. E a Segunda Era, ela termina com a última coalizão entre elfos e homens, inclusive a coalizão liderada por Gil-galad, Elrond e Isildur, contra Sauron, que eles conseguem tirar o anel da sua mão, cortar os seus dedos e tirar o anel da sua mão e tomar para si o Um. Né? Esse é o grande resumão da Segunda Era. Mas como eu disse, a gente vai ter outras oportunidades para lançar um olhar um pouco mais detalhado nos próximos vídeos, em pontos mais específicos, porque como eu disse, produzir conteúdo em relação ao Tolkien, relativo ao Tolkien, é muito complexo, exige muito cuidado, muito respeito à obra, muito respeito a vocês também, porque eu não quero trazer informações aleatórias aqui, só pautadas pelo hype da série, não. Eu quero trazer informações que possam ajudá-los, tanto na compreensão das obras escritas, como também na compreensão da série e de outros produtos culturais, né? Porque nós temos também jogos, vamos ter agora aí um jogo do Gollum, vamos ter também um jogo baseado na Quarta Era, que os personagens principais são os anãos. Eles estão tentando retomar Moria. E temos também outros jogos que já foram feitos no passado. Enfim, a nossa intenção aqui com o nosso conteúdo é para que a gente compreenda tudo isso.